Amados irmãos, nós estamos aqui no dia da reforma e teremos uma palestra cujo tema é Reforma Protestante, o movimento de Deus para a glória do seu nome. E a minha palestra, ela tem como objetivo levar vocês a olharem a Reforma Protestante do século XVI como um movimento de Deus. Olhar a reforma por esse ponto de vista é muito importante para os protestantes no Brasil, pois em nossa nação nós temos pouco conhecimento sobre o que foi a reforma e das consequências da reforma para a Igreja de Cristo, e não somente para a Igreja de Jesus Cristo, mas também para o mundo, e especialmente falando para o mundo ocidental. E a nossa pobreza de conhecimento da reforma é as distorções do que sabemos é o resultado da grande influência vinda do catolicismo romano, do iluminismo anticristão ou ateu, da Revolução Francesa e da interpretação marxista da história. Essas influências, elas estão dentro das nossas escolas, elas estão formulando o currículo escolar dos nossos filhos, elas nos acompanham dentro das faculdades, se nós formos ao curso superior, e assim, por meio dessas influências, a reforma ela é considerada como um movimento, por exemplo, de revolta de um monge alemão que estava sendo apoiado por reis que estavam cansados da dominação do Papa e pela ganância de um grupo, de uma classe chamada burguesia, uma classe gananciosa que estava a fim de ter mais lucro e mais lucro das pessoas. É claro que quando nós estudamos sobre a reforma protestante, nós iremos ver que ela envolveu o protesto de um monge alemão que é o nosso irmão Martinho Lutero. De fato, o nosso irmão Martinho Lutero, depois de muita perturbação em sua alma, porque ele era um homem que queria servir a Deus, mas que por seu entendimento sobre sua vida, pelo seu entendimento e vendo os seus pecados, e pela doutrina que ele estava abraçando e a igreja estava abraçando há séculos, ele ficou muito perturbado e ele começou a buscar na palavra de Deus o que a palavra de Deus dizia sobre a salvação. E foi estudando a palavra de Deus que Lutero ele conseguiu detectar e ver e sondar a igreja e poder analisar, julgando a prática da igreja, a doutrina da igreja e o que a igreja estava fazendo e ensinando, que estava completamente, em muitos aspectos, em muitos pontos, distantes, contrários e contra a Sagrada Escritura de modo muito contundente. E aí Lutero, por sua vez, ele não querendo destruir a igreja, mas reformar a igreja, ele foi com muita humildade e pregou 95 teses escritas numa pequena capela onde ele era doutor, na cidade de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517. Ali estava acontecendo um grande momento da história da igreja, ali estava iniciando-se o movimento da reforma de modo muito mais claro a partir das 95 teses de Lutero. Claro que havia outros movimentos preparando esse caminho que nós iremos ouvir, mas aquelas 95 teses de Lutero foram pegas e foram publicadas em língua alemã. Ela foi escrita em latim, mas foi publicada em língua alemã e houve uma repercussão muito grande em toda a Europa. Houve sim um protesto de um monge alemão chamado Martinho Lutero. Também, quando nós estudamos sobre a história da reforma, nós temos que entender e aceitar que houve a ajuda da burguesia. Quando eu falo de burguesia, eu não estou usando esse termo de modo pejorativo, como fazem os socialistas nos nossos tempos. Estou falando da classe que de fato gerava a economia,
sustentava e que produziam muito para a sociedade daquela época. Havia o apoio da burguesia ao império, havia também o apoio de reis, de monarcas, de príncipes que estavam cansados do domínio do Papa sobre eles. O Papa metendo suas mãos naquilo que não era competência da igreja e ameaçando todos os reis, todos os magistrados que não estivessem atendendo os seus ditames, que não estivessem seguindo aquilo que o Papa dizia para eles fazerem. Houve sim, claro, um apoio de tais magistrados ao movimento da reforma. Não negamos esses fatos. Porém, meus amados irmãos, os cristãos no Brasil precisam olhar a reforma protestante por meio de um ponto de vista diferente daquilo que nós somos induzidos a ver pela faculdade, pelos professores em nossas escolas. O ponto de vista que a reforma protestante, que eu quero enfatizar aqui para nós, é o ponto de vista que a reforma, ela foi um movimento de Deus para a glória do nome dele. Um movimento de Deus. E para nós olharmos a reforma nessa perspectiva, desse ponto de vista, nós precisamos reconhecer que Deus, ele é o Senhor da história. E para reconhecermos Deus como Senhor da história, devemos ir para a Escritura, para a Palavra de Deus. E devemos nos aproximar da Palavra de Deus, crendo que ela é a verdade de Deus para nós, pura verdade para as nossas vidas, que nos revela esse único e verdadeiro Deus a nós homens. Segundo essa palavra, a história da humanidade, ela não é fruto do acaso, ela não é fruto da sorte, ela não é fruto da soberania do homem, não é um conjunto de eventos aleatórios que estão em nossa mão. Conforme a fé cristã, Deus é o autor de toda a história. Assim, a história, ela está seguindo um plano de Deus. E o Senhor, ele disse, por meio do profeta Isaías, uma palavra que fundamenta isso que eu acabo de dizer aos irmãos. Abramos a palavra em Isaías 46. Isaías 46, versículo 8 a 10. Veja o que o Senhor, ele diz. O Senhor, ele fala por meio do profeta Isaías: lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Um pouco do contexto dessa palavra do Senhor. Quando Isaías ele profetizou essas palavras, a igreja e a humanidade estavam no meio de eventos internacionais catastróficos. As superpotências da época, a Assíria e a Babilônia, estavam se enfrentando em grandes e terríveis conflitos, batalhas. Os povos, todos que estavam sendo envolvidos, especialmente nesse conflito, eles estavam sendo abalados por crises políticas, por crises econômicas e por crises militares. E a igreja, o que estava acontecendo? A igreja, ela estava sendo comandada por líderes corruptos que levavam ao pecado e à idolatria e ao abandono do Senhor. E se nós estivéssemos olhando somente meramente no
uma visão humana para a igreja, nós estaríamos contando os dias de vida da igreja. O Reino Norte já havia sido totalmente levado pelos assírios, e os assírios estavam ameaçando a igreja em acabar com ela. Mas o profeta Isaías, ele, usado por Deus, proclamou uma palavra que chamou a igreja a confiar somente no Senhor. Isaías deixou muito claro para a igreja que Deus, Yahvé, Ele não abandonará o seu povo amado. O Senhor, Ele é o Deus que tem um plano. E nesse plano, Deus, Ele determina a história do mundo inteiro. E esse plano de Deus, ele será cumprido e ele não será frustrado, ele não será anulado, ele não será impedido pelos homens. Deus, ele diz ao seu povo: lembrai-vos disto e tende bom ânimo, tomai a sério, ó prevaricadores. Lembre-se, ele já havia falado das vitórias e da misericórdia dele em preservar a igreja do passado, e por isso ele diz àqueles crentes que estavam deixando de fazer os seus deveres: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Lembre-se do passado. E o que é que o passado dizia à igreja? O passado contava à igreja os grandes feitos salvadores do Senhor. E Deus, ele diz: eu sou Deus, não há outro, e eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. A igreja poderia constatar, testemunhar isto nos fatos da história. E ele encerra dizendo que esse Deus que contava tudo no antigo passado, como iria acontecer no futuro, ele faria toda a sua vontade. Final do versículo 10. Deus tem um plano. Deus, ele determina a história. O plano de Deus será cumprido. Ele não será frustrado. Existe um ditado que, quando você está estudando, você ouve muitos professores dos nossos dias. Que ditado é esse? Eles dizem assim: a história é contada pelos vitoriosos. Essa frase é repetida pelos jovens. As pessoas contam ela sem nem pensar o que está por trás dessa frase, que é simplesmente uma tentativa de levar todos a desconfiarem da história que você aprende. Por quê? Porque a história é contada pelos vitoriosos. Em relação aos homens, eu acho que essa declaração não é verdadeira. A história não é contada somente pelos vitoriosos. Só em países totalitários temos a censura que limita a liberdade dos historiadores contarem a história livremente. E só em países totalitários é que os líderes desses países começam com a história de fazer uma revisão da história oficial. E essa revisão da história oficial sempre é contada conforme eles, os ditadores. Por isso que você vê hoje também, por exemplo, no nosso país, a tal da Comissão da Verdade, que quer recontar a história do período militar e outras histórias para poder beneficiar os socialistas de hoje, que governam o Brasil. Mas, isso em relação ao homem. Porém, que quando nós pensamos em Deus, nós podemos entender que Ele conta a história. Deus conta a história. E porque Deus, Ele conta a história? Porque Deus faz a história. Deus, Ele tem escrito a nossa história no seu decreto. E o livro
livro da história que Deus, ou perdão, o livro de história que Deus ele escreveu lá na eternidade, terá todos os seus capítulos cumpridos, queira o homem ou não queira o homem. Todas as palavras da história que Deus tem escrito não cairá por terra, ficará, se cumprirá. E o profeta está falando isso. O profeta chamou o povo a lembrar da fidelidade do Senhor no passado. O profeta chamou o povo a olhar para a história do passado e ver que Deus não o abandonou e nem o abandonaria. O Senhor Deus ele mostrou a sua salvação a Israel. O Senhor Deus foi quem desde o Éden tem salvado os patriarcas, tem salvado Israel do poder do Egito, humilhou a Faraó, ele salvou Israel e deu a vitória a Israel sobre as nações de Canaã. É na antiguidade que o povo, ao estudar a sua história, viu Deus estabelecendo a monarquia, dando a Israel Davi, cumprindo as promessas dadas aos patriarcas. O povo é lembrado, meus amados irmãos, a olhar para o passado. O povo é lembrado a lembrar da história da salvação e a confiar que um futuro glorioso de salvação é determinado para a igreja. A igreja tem que confiar no Senhor, porque Deus é quem prometeu a salvação ao seu povo, e Deus ele tem todo o poder para executar aquilo que ele determinou para a nossa salvação, a nossa história de salvação. Ele é Deus, ele é o eu sou, aquele que existe sem precisar de ninguém para existir, existe por si mesmo. Será que isso é uma história do Antigo Testamento? Não. O apóstolo Paulo, eu só quero citar duas passagens do apóstolo Paulo que vai mostrar essa soberania de Deus, determinando toda a história da humanidade, a história da nossa salvação e a história da nossa salvação. Veja Efésios capítulo 1, versículo de número 11. Efésios 1, 11. O apóstolo Paulo ele apresenta Deus, o soberano em Cristo. O apóstolo diz: nele digo, em Cristo, nele digo, do qual fomos também feitos herança, predestinados segundo, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Versículo 11, Efésios 1:11. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, ou seja, vontade de Deus. Em Romanos capítulo 8, um texto que nós conhecemos muito bem, mas não custa nada irmos de novo para ele. Versículo de número 28, Romanos 8, 28. O apóstolo Paulo, ele consola a igreja em Roma com essa doutrina da soberania de Deus. Romanos 8, versículo 28, ele diz: sabemos, não era dúvida da igreja, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus ele tem um propósito, Deus ele tem um conselho, Deus ele tem um plano. E veja o apóstolo Paulo no versículo 29, ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então vejam, meus amados irmãos, no conceito do apóstolo Paulo, que é no Espírito Santo, Deus ele tem um plano, Deus ele tem um propósito, Deus ele tem um conselho eterno, e todas as coisas na história da humanidade e na nossa salvação obedecem este propósito. O decreto de Deus, o conselho de Deus, porque essas palavras, decreto, conselho, vontade, dentro desses contextos, fala desse plano que Deus tem e que Ele determina todas as coisas. O decreto de Deus dá-nos a segurança da nossa salvação e de nossa vitória sobre os nossos inimigos. Que Deus determina todas as coisas para o nosso bem, para a nossa salvação, visando a nossa glorificação em Cristo, glorificação plena. Quando nós pensamos em Jesus, quando nós pensamos no ensino que Jesus ele tem nos dado no Evangelho, nós lembramos do decreto de Deus. Por exemplo, Jesus Cristo ele revelou a vitória dele sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a morte e sobre o mundo caído, com base nesse plano de Deus que havia sido falado desde a antiguidade. Veja Lucas capítulo 24, versículo 44. Aqui Jesus ele já havia ressuscitado quando ele falou essas palavras aos seus discípulos. Ele já havia vencido a morte. Lucas 24, versículo 44. Lucas ele diz: a seguir Jesus lhes disse, e aí vem as palavras de Jesus: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Que palavras eram essas? Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito, onde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lei de Moisés, profetas e salmos, isso é um modo de falar do Antigo Testamento. Então veja que Jesus ele está falando de um plano de Deus que havia sido já revelado na antiguidade. Nada frustrou esse plano. Moisés escreveu lá em Gênesis capítulo 3,15 que da mulher nasceria um descendente, e este descendente ele esmagaria a cabeça de Satanás. E esse descendente, Jesus, ele veio de Abraão, ele era descendente de Davi. Todas as catástrofes do mundo que estava sendo passado na história da igreja do passado, em Israel, em Judá, não puderam impedir esse plano. Deus leva o povo para Babilônia, depois Deus traz o povo de volta, coloca o povo na Palestina, leva um anjo até Maria, fala a Maria dizendo: olha, vai ser cumprido em você aquilo que Deus prometeu aos antigos. E tudo se cumpre. Jesus vem no tempo determinado, Jesus nasce no tempo determinado, Jesus ele cumpre a lei conforme estava escrito nos profetas. Jesus ele morre como os profetas eles anunciaram, Jesus ressuscita como os profetas anunciaram, Jesus ele ascende aos céus como os profetas anunciaram, Jesus está governando o mundo e o universo conforme os profetas anunciaram. Plano de Deus. Lembre-se do que Jesus ele fala. Jesus ele diz: cumpriu-se tudo. E antes mesmo de Jesus morrer e vencer a morte, chegar a esse ponto que nós estamos lendo em Lucas, lembre-se das palavras de ânimo de Jesus para a igreja.
Jesus ele disse aos seus discípulos: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Jesus também falou para os seus discípulos: tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Meus amados irmãos, com base em que Jesus estava falando isso? Se não fosse em base só no decreto que ele, como sendo Deus, o Pai e o Espírito Santo, juntos com ele, determinaram desde a eternidade e que ele conhecia muito bem. Plano de Deus. Eu pergunto a você: será que, como cristãos, podemos seguir o mundo achando que a história da humanidade não está debaixo do controle de Deus? Obviamente e claramente não. Como disse o profeta, como testemunha a Escritura, o Senhor anuncia desde o início o que acontecerá, ou seja, o futuro antes do futuro chegar. O futuro não é um mistério para Deus. Por que não é um mistério para Deus o futuro? Porque é Deus que determina o futuro. Pare para pensar um pouco. Pare para pensar nessa ideia que o mundo tenta colocar na sua cabeça por meio das escolas. Que não há um Deus, que não há um Senhor da história, um planejador da história. Pare para pensar naquilo que o seu livro de história, seus professores de história estão querendo induzir você a olhar uma história sem Deus na história. Se Deus não é quem determina a história, quem então determina a história? Se não é Deus que estabeleceu o nosso futuro, como podemos viver consolados? Como podemos nos sentir seguros? Como podemos ter esperança de um futuro? Como podemos ter paz no coração se não cremos que é o nosso Pai Celestial em Jesus Cristo que está determinando e conduzindo a história para o nosso bem e para a nossa salvação em Cristo Jesus, para a glória dele? Como eu poderei viver? Portanto, o ontem, o hoje e o amanhã sempre é visto como algo consolador para nós, porque sabemos que o ontem, o hoje e o amanhã está sendo conforme o plano de Deus. E por isso, eu posso confessar que toda a história da minha vida, mas não só da minha pequena vida, mas a história de toda a humanidade, e isso inclui a história da igreja, é o desenrolar desse plano redentor de Deus para a criação. A igreja, ela pode se consolar no Deus que é fiel. A igreja pode se confortar e ter a segurança que Deus ele não a abandonará, porque Ele é Deus, Ele é fiel à sua promessa, à sua palavra dada aos pais no passado. Deus ele determinou a vitória do seu povo em Cristo. Por isso podemos nos consolar vendo e estando na história. Essa é a crença cristã, meus irmãos.
Essa é a crença conforme a revelação da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a crença do povo de Deus. De fato, a escola que tenta colocar, como eu já falei, Deus fora da história, fazendo tudo para não termos um ponto de vista, uma perspectiva da história como sendo um plano de Deus sendo desenrolado, sendo executado em nossas vidas. O mundo faz isso. Para o mundo caído, até nós podemos compreender essa ação de querer tirar Deus da história, porque o mundo caído ele é inimigo de Deus, ele não aceita Deus, é treva. Mas, meus irmãos, infelizmente, eu digo isso com pesar, essa perspectiva, esse ponto de vista de uma história não controlada por Deus, também é presente nos púlpitos das igrejas de nosso país, igrejas que se dizem cristãs. O Deus de muitos cristãos não decreta nada. O Deus de muitos cristãos não está determinando nada. Muitos pastores estão pregando um Deus às suas igrejas que apenas escreve o que viu que o homem faria, escolheria conforme o livre-arbítrio humano. Você já viu essa perspectiva? Não, é porque Deus ele viu, e aí quando Deus viu, Deus pega e escreve. Então Deus ele está escrevendo a história não dele, não a história que ele quer, mas o Deus que é pregado hoje em dia é um Deus que está sendo mais um vidente e não um soberano. Você sabe o que é um vidente, né? Um vidente é aquela pessoa que teoricamente vê o futuro. Então o Deus de hoje, de muitos cristãos, ele é um vidente. Ele não é o soberano, porque ele não determina nada. É um Deus cuja vontade não é soberana, mas que escreve a vontade do homem soberano, que por meio do seu livre-arbítrio está dizendo a sua história, está dizendo o que Deus quer, o que Deus não quer, está dizendo quem Deus salva e quem Deus não salva. Mas o Deus que nós temos na Bíblia